Hoje é segunda-feira, dia da semana, segunda-feira. E a segunda-feira de hoje é dia 30, último dia do mês de novembro. 30 de novembro, segunda-feira. E na nossa aulinha de português de hoje, nós vamos começar na página 22 e vamos trabalhar até a página 29, com a unidade 14. Ui, que medo! Você tem medo de quê? É provável que todas as pessoas no mundo sintam medo de alguma coisa, mesmo que seja um medinho de nada. Mas há alguns medos que são frutos da imaginação das pessoas. O texto a seguir é uma sinopse do livro que conta um pouco sobre o medo que uma menina sentia. Observe o nome dela. Esse nome lhe parece familiar? Do que será que ela sente medo? Vamos ler a sinopse e saber? Amarela de medo. Chapeuzinho amarelo era uma menina que tinha medo de tudo. De trovão, de cobra e de sombra. E de lobo, então? Esse era o maior medo da garota. Até que um dia ela topou com a criatura e teve de encarar o próprio medo. Chapeuzinho Amarelo foi escrito por Chico Buarque e ilustrado os desenhos foi feito por Ziraldo e é da editora José Olímpio. Para a gente entender um pouquinho, vamos ver o videozinho dessa historinha? Veja aí que depois tem perguntinhas. A Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e ilustrações de Ziraldo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não falava nada para não engasgar. Não tomava banho para não descolar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era do medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, carão de lobo, olho de lobo. E principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo.
O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito com um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô, E ele gritou. eu sou um lobo! E mais a Chapeuzinho nada. E ele gritou. Eu sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou. Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoado, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: Para sim, agora já, do jeito que você tá. E o lobo parado, assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, a barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o Gaodrã, a Jacoru, o Barantu e o Pombichupa. E todos os Trosmons. Desafio. Você já deve ter ouvido falar em Chapeuzinho Vermelho. Mas você já tinha ouvido falar em Chapeuzinho Amarelo? Você conhecia essa história? Eu não conhecia, eu não tinha ouvido falar. Número 2. De acordo com o texto lido da Chapeuzinho Amarelo, ela tinha medo de tudo. E você? Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? Eu tenho medo de rato, morro de medo. E de sapo também. E você? Do que você tem medo? Exercício 3. Você acha que é bom ter medo de tudo? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ser bem corajoso e ter medo só de algumas coisinhas. Jogo rápido. Número 1. O texto que acompanha a capa do livro é chamado de sinopse. Marque um X na resposta adequada sobre esse texto. Tem duas respostas. Uma está certa, a outra está errada. Vamos descobrir. A sinopse, ela conta toda a história da Chapeuzinho Amarelo. Então, o leitor não precisa ler o livro. Ou a sinopse apresenta um resumo, um pedacinho da historinha da Chapeuzinho Amarelo e algumas informações sobre o autor, o ilustrador e a editora. Então, marque um X. Número 2. A sinopse apresenta o final da história do livro. Quando a gente leu a sinopse da Chapeuzinho Amarelo, lá falou como a história ia acabar? Contou qual era o finalzinho da história?
Marque um xizinho, ou sim ou não. Número 3. Na sinopse foram escritos alguns medos de Chapeuzinho Amarelo. Observe as ilustrações e contorne a imagem que representa o maior medo que ela sente. É de trovão? É de cobra? É de lobo ou é de sombra? Qual é o maior medo da Chapeuzinho Amarelo? Número 4. Com a ajuda de seu professor, localize na capa do livro o que se pede e copie no espaço indicado. Letrinha A. Qual o título do livro? Letrinha A. Qual é o título do livro? Vamos voltar aí na capinha do livro e descobrir qual é o título? Título é o nome do livro. Letrinha B. Quem é o autor? Quem foi que escreveu o livro Chapeuzinho Amarelo? E letrinha C. Quem fez as ilustrações? Quem foi que fez os desenhos do livro, não é? Aí você responde. Exercício 5. Observe novamente o rosto da Chapeuzinho Amarelo retratado na capa do livro. Em sua opinião, o que a menina está sentindo? Medo, tristeza ou alegria? Marque um xizinho. Número 6. De acordo com a resposta anterior, você acha que a Chapeuzinho Amarelo conseguiu vencer o maior medo dela ou ainda continua sentindo medo de lobo? Marque o X na resposta e depois pense um pouquinho. Será que ela ainda tem medo ou ela conseguiu vencer o medo? No dicionário, releia o trecho do texto. Até que um dia ela topou com a criatura. Letra A. Em sua opinião, a palavrinha destacada, que é a palavrinha topou, poderia ser substituída, trocada, por qual palavrinha? Sem mudar o sentido da frase. Será que é sonhou, encontrou ou caminhou? Até que um dia ela topou com a criatura. Seria qual palavrinha? Seria a palavrinha encontrou, porque topou significa encontrou, né? Então a frase agora ficaria assim, ó. Até que um dia ela encontrou com a criatura. Viu que nós trocamos a palavrinha e não mudou o significado? Continua o mesmo sentido? Porque as palavrinhas têm o mesmo sentido. Momento da ortografia. Contagem e divisão silábicas. Releia as duas frases que se referem ao livro Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo era medrosa, tinha medo de lobo. Agora você vai separar em sílabas as palavras de cada frase. E depois você vai escrever no quadrinho quantas sílabas que cada uma tem. Chapeuzinho, amarelo, era, medrosa, tinha, medo, de e lobo. Vamos lá. Chapeuzinho. 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 4 sílabas. Amarelo. Amarelo. Amarelo.
ré, ló. E a palavrinha era? Era. E a palavrinha medrosa? Medrosa. E a palavrinha tinha? Tinha. E a palavrinha medo? Medo. E a palavrinha de? Só tem o de. E a palavrinha lobo? Tem o ló e o bó. E depois que você separar as sílabas, no quadradinho você vai colocar quantas sílabas que cada palavrinha tem. Jogo rápido. Observe as figuras. Depois você vai pintar as bolinhas de azul de acordo com o número de sílabas. Por exemplo, abacaxi. 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 Tem 4 sílabas, então você vai colorir 4 bolinhas. Banana. 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 Colore 3 bolinhas. Laranja. 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 Também tem 3 sílabas. É assim que você vai fazer com todas as imagens. Exercício 2. Forme o maior número possível de palavrinhas, combinando as sílabas abaixo. É para você formar palavrinhas com essas sílabas que estão aí. Por exemplo, a palavrinha, dá para formar a palavrinha sapato. Pega o sa, pega o pá e pega o tó. Forma sapato. Agora é sua vez. Exercício 3. Separe em sílabas as palavras a seguir. E depois escreva a quantidade que cada uma tem. Felicidade, viagem, camiseta, lâmpada, biblioteca e janela. Então, primeiro você vai separar a sílaba. Felicidade. Felicidade. Coloca tudo separadinho e na frente escreve que tem 5 sílabas. Momento da ortografia. Encontro de consoante com a letra L. Leia as frases seguintes e observe as palavras em destaque. Então tem a frase A e a frase B. Vamos lá. Letrinha A. Chapeuzinho amarelo tinha um plano para deixar de ter medo. Agora a frase B. Chapeuzinho amarelo andava aflita com medo do lobo. Agora separe em sílabas as palavras das frases. É a palavrinha plano e a palavrinha aflita. Vamos lá na palavrinha plano. Vai ficar o plá e o nó. E na palavrinha aflita? Aflita. Então é assim que vai ficar as palavrinhas separando as sílabas. Observe as sílabas dos quadrinhos coloridos. Tem o plá e tem o fli. O que elas têm de comum? Elas iniciam com uma consoante mais a letrinha L. Tem o T e o L, tem o F e o L. Então, os encontros de consoantes BL, CL, FL, GL, PL e TL sempre vão ficar na mesma sílaba. Eles não se separam, fica sempre na mesma sílaba. Jogo rápido. Número 1.
leia as palavras a seguir. Depois, você vai contornar em cada palavrinha os encontros de consoantes com a letrinha L. Por exemplo, a palavrinha floresta. Tem o F encontrando com L. FL. Aí você circula a letrinha F com L. Não é a palavrinha toda. É só o encontro do F com L, da consoante mais a letrinha L. Outro exemplo, a palavrinha clara. Tem o C junto com L. Então, você vai circular o C e o L. Número 2. Encontre no diagrama a seguir seis palavrinhas que tenham alguma consoante junto com L, formando palavrinhas. Por exemplo, na primeira linha, deitadinho, tem a palavrinha flor, que tem o F, que é uma consoante, junto com a letrinha L, flor. Exercício 3. Escolha duas palavrinhas que você encontrou no diagrama e forme frases com ela. Por exemplo, eu encontrei a palavrinha flor. Aí eu vou fazer uma frase com a palavrinha flor. A flor é muito bonita e cheirosa. A flor é muito bonita e cheirosa. Exercício 4. Complete as palavras com a letrinha L. Depois escreva a palavra novamente toda prontinha. Então, olha só a letrinha A. Tem a palavrinha paca. Se eu colocar o L depois da letrinha P, vai ficar placa. A letra B é a palavrinha pano. Colocando o L, vai ficar plano. Letra C, a palavrinha fecha. Colocando L, vai ficar flecha. Letra D, a palavrinha cima. Colocando L, vai ficar clima. Número 5. Agora, separe as palavras a seguir em sílabas. Mas observe que o número de quadradinhos pode não corresponder ao número de sílabas. Letra A, biblioteca. Letra B, claridade. Letra C, planeta. Letra D, globo. Letra E, aflito. E letra F, motocicleta. Tem algumas que você não vai colocar em todos os quadradinhos. Número 6. Complete os quadradinhos em branco com uma das sílabas a seguir e forme novas palavrinhas. Você tem a sílaba plá, a sílaba clá e a sílaba fló. Aí você vai formar palavrinhas com essas sílabas. Espero que você tenha gostado da historinha da Chapeuzinho Amarelo e que você tenha se lembrado como separa as sílabas e contar quantas sílabas as palavrinhas têm. Um beijo e até amanhã!